Olá, meus amigos, minhas amigas, queridos, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Nossa perspectiva é buscar diretamente o registro bíblico, analisando-o à luz do Espiritismo. Nesta nossa reflexão de hoje, nós prosseguimos com o estudo do capítulo 1. Vamos examinar os versículos de 25 a 28. Esse trecho está muito ligado ao trecho que examinamos no nosso encontro passado. Nós examinamos de 14 a 24 e os enviados do Sinédrio, pessoas, foram enviadas até João Batista para interrogar João Batista acerca da sua identidade, porque os judeus, eles tinham a profecia de que chegaria o Messias, eles estavam sempre aguardando o Messias e pensaram que João Batista pudesse ser esse Messias. Então, enviaram investigadores, pessoas para interrogar. Então, o trecho que nós vamos estudar hoje prossegue nessa conversa dos enviados do Sinédrio com João Batista. Quem narra é João Evangelista. No texto bíblico está assim registrado: interrogaram-no e disseram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, dizendo: eu mergulho na água, no meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estas coisas ocorreram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Então, esse trechinho que nós estamos examinando agora, a indagação dos emissários dos fariseus a respeito de ser João o profeta, tem sentido, porque a gente tem que considerar a seguinte explicação: Moisés deixara uma promessa. E na promessa de Moisés está assim dito: Yahvé, teu Deus, suscitar-te-á do meio de ti, povo, dentre teus irmãos, um profeta igual a mim. Escutai-o. Esse texto está em Deuteronômio, no capítulo 18, ao versículo 15. Então, os judeus esperavam que se cumprisse essa promessa de Moisés e estavam querendo saber se João seria esse profeta esperado. E nós já vimos no trecho passado que João nega, diz que ele não é o Messias, diz que ele não é o Elias, e já examinamos essa questão quando estudamos a explicação espírita da individualidade da personalidade. Quando você encarna, você esquece o passado e a personalidade atual não se lembra das suas identidades anteriores. Então, João Batista, ele está considerando a sua identidade atual, então ele nega ser o Elias que haveria de vir, nega ser o profeta que era esperado, nega ser o Messias. Então ele apenas esclarece que ele mergulha na água, que ele veio com esta tarefa de despertar as pessoas para endireitar os seus caminhos. Ele diz assim, que mergulha na água para excitar os sentidos à reforma mental. Mas ele já nesse pequeno trecho, ele afirma que o Messias já está em Israel. Diz isso claramente, já está no meio do povo. São Evangelista diz que esses fatos ocorreram na Betânia. Em Betânia, que era uma localidade além do Jordão.
Mas nós sabemos por estudos mais detalhados que essa Betânia, onde João batizava, não é a mesma Betânia onde moravam Marta e Maria, era uma outra localidade. E neste ponto achamos interessante a gente analisar essa questão do batismo, batizar como João fazia, porque nós sabemos que muitas igrejas cristãs continuam essa prática do batismo com água, seja por aspersão da água, seja pelo mergulho na água. Então a gente vai aproveitar aqui uma pesquisa de Caiba Schutter. Caiba Schutter publicou um livro que é pequeno, mas é muito interessante, e tem o título Batismo. E nesse livro ele analisa esta prática, que era uma prática que já vinha de antes da história do povo hebreu, e é uma prática que tem alguns propósitos. Então, o Caiba Schutter, ele vai dizer que o batismo com água é um procedimento provisório, pelo depoimento de João, que ele fala assim, eu batizo com água, mas vem um outro que vai batizar de outra maneira. Então, é algo que teria propósito na preparação do caminho para o Messias. Então, apenas no sentido de fazer um simbolismo ali, de pureza, de limpeza, de rearranjo moral, psicológico, com arrependimento dos erros e a determinação de caminhar corretamente, aguardando então que viesse o Messias. Essa prática, segundo Caiba Schutter, ela parece ter nascido na Grécia Antiga e ela nasceu no seio de uma seita que cultuava uma deusa pagã. Era uma deusa chamada Cotito, considerada a deusa da torpeza. E os atenienses, eles rendiam louvores a essa deusa. Essa seita era constituída de sacerdotes que tinham recebido o nome de baetas, porque se banhavam e purificavam com perfumes antes da celebração das cerimônias. E então esse fato ficou registrado na história, que esse ato é um ato simbólico de purificação. A purificação, nesse caso aí, concreta do corpo, mas simbolizando a necessidade da purificação do espírito. O povo hebreu, ele não adotava esse ritual de iniciação. O ritual de iniciação para a religião judaica era a circuncisão, que era proposta e decretada por Moisés. Então, é possível que o João Batista, quando ele iniciou a sua tarefa, ele tenha sido orientado pelos seus guias espirituais a repetir essa prática do batismo simbolicamente para concretizar para aquelas pessoas o ato de se tornar melhor, de se purificar moralmente. Então, era uma orientação também, porque com essa prática ele iria reunir elementos, congregar pessoas que estariam predispostas a este processo, então estariam com um pensamento nesse sentido. Ele iria também propiciar a reunião no meio da natureza, onde houvesse água. Tudo isso se conjugaria para propiciar aquele fenômeno de voz direta que aconteceu quando Jesus chegou e também se colocou na condição de ser batizado, que apareceu aquela luz, como se fosse uma pomba descendo do alto e identificando Jesus como o Filho de Deus. Então, talvez seja nesse sentido. Em Isaías, no capítulo 40, versículo 3, a gente tem aquela profecia sobre a vinda de João Batista, que seria a voz que clama no deserto, e que ele confirmou que ele era realmente essa voz que clama no deserto. O batismo que João fala que será depois praticado
por aquele que viria depois dele, que ele não era digno nem de atar as sandálias, seria o batismo do Espírito Santo, um batismo com fogo. O Espírito Santo a gente pode compreender como uma congregação dos espíritos santificados, dos seres que já estão identificados a essa camada mais elevada da vida espiritual. Então, o batismo de fogo tem o simbolismo da destruição daquilo que não se presta a esse novo caminho que se pretende trilhar. Tanto a destruição de dogmas, de cultos exteriores, que se tornaram ali árvores infrutíferas. E essas árvores que não servem aos novos propósitos, ao futuro, elas já estão com o machado colocado na raiz para serem cortadas. Jesus mesmo diz isso. A árvore que meu pai me plantou será arrancada. O fogo é um símbolo de purificação. Esse fogo, ele purifica metais. Você coloca o metal no fogo para tirar as impurezas desse metal. Então, o ouro passa pela prova do fogo, se liberta das suas impurezas e outros metais igualmente ficam libertos de elementos estranhos. Assim também o batismo de fogo representa o calor da lógica, do raciocínio, dos fatos em face das crenças, esse calor que fortalece, que vivifica, que purifica almas envoltas no frio da descrença e do infantilismo. Então tem esse sentido. Segundo Caiba Schutel, o batismo do Espírito Santo arrebata as almas para os céus, quer dizer, eleva o ser espiritual, e o batismo do fogo, ele vai pulverizar, destruir aquilo que é terra-terra, que é de apego às coisas materiais. Então, o batismo do Espírito Santo é a promissora esperança para todos aqueles que seguirem Jesus. Mas ninguém receberá esse batismo sem antes receber o batismo do fogo. Esse é aquele exalta e santifica, ou do Espírito Santo que exalta e santifica, precisa do fogo que regenera, corrige. Então, se nós temos uma série de equívocos, primeiro é preciso a reparação, muitas vezes a expiação, para que tudo isso seja purificado. O batismo de fogo tem por consequência, então, seguido do batismo do Espírito Santo. E este não pode se verificar sem que aquilo seja ocorrido, né? Tem ocorrido. Então, é preciso primeiro se melhorar, quitar os débitos com esse passado, para que depois esse caminho de elevação seja aberto à nossa possibilidade de palmilhar. Então, tomando a palavra batismo como palavra-chave, a gente verifica que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 5, tem o seguinte ensinamento: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse versículo foi analisado por Emmanuel. Ele comenta esse versículo no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 158. Ele diz assim: nos vários departamentos da atividade cristã em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou para isso cerimônias e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais nesse sentido eram compreensíveis nas épocas
antigas, nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, diz o versículo. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Então, eu desejo paz a todos, agradeço muito pela atenção. Ficamos por aqui até uma nova oportunidade, se Deus quiser.